Oi pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Ou boa noite. Meu nome é Tamires e eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre análise de imagens na Olimpíada Nacional em História do Brasil. Nessa segunda fase, nós teremos uma tarefa voltada para esse tema e por isso eu trago algumas considerações aqui. Primeiro, vamos ver uma fala clássica que seria: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Só que será que realmente vale? Por que a imagem teria esse peso tão grande, tão acima das palavras? Uma imagem, ela é sempre fruto de uma escolha, de uma seleção, de uma decisão de pessoas ou de uma pessoa, que vai estar localizada em certo tempo e espaço. Então, por exemplo, eu falo aqui de 2021, de Guaratinguetá, uma cidade no interior de São Paulo. Então, se eu tirar uma fotografia, se eu produzir uma pintura, hoje eu vou partir desse ponto. É a partir daí. E eu sempre vou estar fazendo uma escolha, uma decisão do que eu vou fotografar e do que eu iria pintar, por exemplo. E com isso surgem as lacunas, os silêncios e os vieses, as perspectivas de uma imagem, que sempre vão demandar, então, interpretação e uma crítica para além das aparências. Então, não é apenas saber que aqui tem uma mulher, aqui tem uma figura da natureza e é isso. Não, mas o que elas representam? Por que elas estão ali? Qual foi essa escolha? E por isso, na história, nós temos o rigor e um cuidado metodológico de quando estamos se tratando de imagens, de quando a imagem é uma fonte histórica. Por isso, eu trago aqui a figura de um historiador italiano muito conhecido, que é o Carlo Ginzburg. Ele vai falar sobre o paradigma indiciário. Parece meio estranho esse conceito, mas na verdade o que ele quer dizer é que existe uma forma de análise através dos vestígios. Isso não é aplicado apenas para imagens, isso pode ser uma análise da história. Mas aqui vamos pensar um pouco também nas imagens em si. Para o Carlo, nós temos 3 figuras que podem nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. O primeiro deles é o crítico de arte, que é quando uma pessoa vai buscar as obras falsificadas, não olhando a obra como um todo, mas sim olhando os detalhes pouco notados, que passariam despercebidos. Porque então é, por exemplo, na orelha que a gente vai perceber se aquela obra realmente é verdadeira ou se ela é uma falsificação. Nós temos também a figura do detetive, do Sherlock Holmes. Ele realmente cita o Holmes no texto que ele vai escrever, que o Ginzburg escreve. Porque nós temos essa figura que desvenda crimes através de pistas que passam despercebidas, imperceptíveis pela maior parte das pessoas. Então, vendo uma marca no chão, uma marca despercebida ali. Ou se um copo em cima da mesa, ele estava com água até um pouco tempo, que ele ainda tem aquelas marquinhas ali por fora. Ou se alguma comida já estava ali em cima da mesa e parece que foi consumida há pouco tempo. São nesses detalhes, são nessas pistas que ele vai desvendar o crime. E também a figura do Freud, do psicanalista, porque aí ele vai tentar analisar o subconsciente, a personalidade das pessoas, onde o esforço é menos intenso. Porque quando nós estamos sendo avaliados, nós tendemos a nos esforçarmos para sermos uma boa pessoa ou para termos certas características. E quando esse esforço é reduzido, é aí que nós realmente percebemos quem nós somos, qual é a nossa personalidade, de acordo com Freud. Então, o paradigma, ele basicamente vai tentar analisar as minúcias da obra, vai passar a lupa em tudo, em todos os detalhes, mas não só vendo, mas também pensando, refletindo sobre quais são os significados e o porquê das coisas estarem assim na imagem analisada. Então, eu trago aqui algumas perguntas. Não se preocupem com esses nomes ali das categorias de análise, então pré-iconográfica, iconográfica, iconológica. Isso é mais voltado para
para a história da arte, mas vamos pensar nas perguntas. Então, no primeiro momento, começando ali a partir da esquerda, quem produziu a obra? Onde ela foi produzida? Qual é o tipo da imagem? É uma fotografia? É uma aquarela? É uma pintura a óleo? Onde ela foi exposta? Qual foi seu público? Então, esses detalhes mais superficiais, assim. Depois, nós vamos para o tema. Essa imagem se trata do quê? Da independência do Brasil? Ou ela está falando do Brasil contemporâneo? Qual é a sua composição? Quem está ali destacado no primeiro plano? Quem está mais para o canto? Quais são as linhas? Os tons? São mais claros? São tons pastéis? Ou é uma cor mais viva? E os símbolos? Então, se nós vemos, por exemplo, uma cruz, nós sabemos o que ela pode significar em certa cultura. Então, buscarmos também entender esse aspecto. E as emoções? Você olha para aquela obra e você vê dor, você vê alegria, você vê pessoas sérias, cansaço. São algumas possibilidades que podemos refletir. E depois, mais aprofundado ainda, é entender um pouco das sociedades que estavam ali por trás dessa imagem. Então, sociedade tanto que está ali representada na imagem. Então, se por exemplo eu desejo fazer uma aquarela sobre o Brasil colonial, eu vou partir do meu período de produção, que é o século XXI, mas eu estarei representando a sociedade, por exemplo, do século XVII, do século XVI. E com isso, nós temos então uma diferenciação entre a sociedade representada no período colonial e a sociedade de produção, que seria a sociedade contemporânea, no século XXI. E o que essa imagem comunica, como se fosse uma síntese mesmo dessa análise. Então, o que ela vai nos passar? Qual é o objetivo dessa imagem? São algumas perguntas, outras diversas também são possíveis, mas no primeiro momento é sobre isso. E na NHB? Vocês já viram como é a plataforma lá? Vamos ter uma imagem maior ou várias imagens e vamos relacionar um pedacinho da imagem com uma frase, com uma alternativa. E vamos ter alternativas incorretas. Então, nós teremos mais alternativas do que pedacinhos da imagem para analisarmos. Por exemplo, aqui nós vamos fazer uma análise somente do que está aqui destacado, que são essas palavras que estão em francês. Mas coloca no Google Tradutor, rapidinho a gente sabe o que é, e nós vamos ver que ela vai corresponder a essa alternativa, a informações de onde se deve preencher os dados do endereço. Simples, está apenas indicando o que é. Mas aqui, nessa outra figura, que é nessa migalha 12, que é uma comparação entre uma imagem e a outra, até volto aqui pra gente ver, ó, essa parte aqui, ó, essa e essa daqui. Nós vamos fazer uma comparação do buquê, do ramalhete de flores, que no primeiro momento vai estar com a moça e depois vai estar na cadeira, no assento. Dicas importantes, então, para a gente finalizar aqui. Se possível, leiam todas as alternativas antes de começarem a relacionar. Por quê? Tem algumas alternativas que serão parecidas e possivelmente algumas serão incorretas. Então, se duas alternativas falam da mesma coisa, mas que trazem informações diferentes, possivelmente uma delas ou vai estar incompleta ou vai trazer uma informação errada. Então, uma data errada, e a gente chega no segundo ponto ali já. Verifique os dados, porque às vezes uma data está incorreta, um local está incorreto. Fala que, por exemplo, a obra foi produzida em 1888, mas na verdade é de 89. Então, é sempre bom ter esse cuidado de verificar se o que está ali realmente corresponde aos dados históricos que nós temos. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Espero que esse vídeo vos
ajude vocês. E é isso, tá bom?